não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí pessoal do canal, tranquilo? Então, a gente ainda quer fazer o sorteio das 3 canecas do professor Olavo de Carvalho aqui no nosso canal. Mas para isso a gente tem que chegar a 120 mil inscritos no canal. Então compartilhe, comente, curta. Mande nosso canal para os seus amigos, parentes, para todo mundo se inscrever e a gente chegar a 120 mil inscritos. Apoie o nosso canal, quem tiver condições, para a gente continuar aí no YouTube, no Telegram e também no Instagram e Twitter. Sempre trazendo conhecimento e falando a verdade aí para todo o Brasil e para o mundo. Valeu, tamo junto. Fique com o vídeo. Forte abraço. Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Então, segundo René Guénon, todos os fenômenos da espiritualidade humana se dividem em 2 aspectos. Um exotérico, que se diz respeito, vamos dizer, à religião popular, que seria, então, em princípio, obrigatória para todos os seus fiéis ou para todos os membros de uma determinada comunidade, e o aspecto esotérico ou interno, que se destinaria especificamente a pessoas mais dotadas e mais interessadas, sobretudo. A distinção remonta a uma cena da vida do profeta islâmico Mohammed, no qual alguém viu um grupo de pessoas, dos seus companheiros, em volta de uma árvore, se dedicando a certas preces que não eram comuns, que não faziam parte das 5 preces obrigatórias diárias, eram outros ritos meio estranhos, e eles perguntaram para ele o que era aquilo. Ele disse, não, aqueles são ritos que não são obrigatórios, não foi Deus que nos obrigou, eles fazem isso porque querem, por devoção pessoal, voluntária. E a partir daí, então, se consagram esses 2 tipos de ritos. É muito importante nós esclarecermos o que é o conceito de rito para nós podermos entender, mas desde logo fica claro que nesse contexto islâmico havia um tipo de rito que era obrigatório para todo mundo e outro tipo de rito que era só para quem quisesse, para quem estivesse interessado naquilo. Eram completamente diferentes. Também, vamos dizer, as 2 comunidades também eram diferentes. Uma abarcava o conjunto inteiro dos fiéis e o outro apenas pequenos grupos. Esses grupos foram se perdurando ao longo dos tempos e repassando às gerações seguintes os seus ritos, as suas práticas, as suas doutrinas, etc, etc. E isso existe, então, no Islã desde a sua fundação. E, com o tempo, essas comunidades menores adquiriram o nome de Tasawuf, que tem algo a ver com lã, que era um manto que eles usavam, que é o que dizem, né? Eu não sei se isso é uma verdade histórica ou uma lenda, mas este pessoal, estes grupos, os membros desse grupo costumavam se vestir de um manto de lã e quando começaram a ser conhecidos com o nome de Tasawuf. Da onde saiu mais tarde por derivação a palavra, um termo mais ocidental, sufismo, que não é uma designação exata. Também é preciso ver que nem todos os grupos esotéricos estavam filiados a esta corrente. Surgiam outros, especialmente no Islã iraniano, e tantos e tão diferentes, que é muito difícil hoje você rastrear as origens de cada uma, saber qual surgiu de qual, né, e quais são as relações entre eles. A coisa se complica mais ainda na medida em que a pertinência a esses grupos implicava certos ritos ditos iniciáticos. E isso são outros conceitos que nós vamos ter que explicar, o conceito de rito, o conceito de iniciação, sem os quais não dá para entender nada disso. Então, eu acho que um bom começo é esclarecer desde logo o conceito de rito e rito iniciático. É isso? Então, o que é um rito? O rito é a repetição formalizada de um gesto primordial. Um gesto que
Então, o que é um rito? Um rito é uma repetição formalizada de um gesto primordial. Tá certo? A criação do mundo, uma revelação específica, um momento qualquer da história divina do mundo. Existem, evidentemente, vários tipos de ritos. Tá certo? O mais comum são os chamados ritos mágicos. Ritos mágicos são aqueles nos quais, através de um jogo com as formas dos entes e, portanto, com as suas afinidades, ao menos aparentes, o sujeito controla certas forças sutis da natureza. Tá certo? Talvez o exemplo mais claro disso aí possa ser dado como funciona essa coisa de forças sutis da natureza. O exemplo mais claro, mais banal e hoje muito conhecido é o da acupuntura chinesa. Então, na medicina tradicional chinesa se dizia que havia no corpo humano certos trajetos por onde circulava a energia, certas vias por onde a energia circulava. E que você tocando um desses pontos, você afetava não só aquele ponto, mas todos aqueles que estivessem conectados ao mesmo trajeto. Então o sujeito poderia, por exemplo, dar uma agulhada no dedão do seu pé para afetar o seu fígado. E assim por diante. Quando isso chegou ao conhecimento do Ocidente, sobretudo a partir da visita do Richard Nixon, a China foi o Nixon que restabeleceu as relações comerciais e diplomáticas com a China, a coisa se disseminou e a eficácia da medicina tradicional chinesa despertou, evidentemente, o interesse de explicá-la. Então, a primeira hipótese que surgiu foi que a energia deveria estar circulando pela rede nervosa, partindo do princípio de que não pode haver uma circulação de energia sem um canal material por onde ela circule. Tá certo? Que é, vamos dizer, um preceito materialista moderno, totalmente estranho às civilizações antigas tradicionais, mas que no mundo moderno era quase um dogma. Então eles fizeram um teste de injetar um radioisótopo em determinados pontos da acupuntura para ver para onde ele circulava. E, para grande espanto geral, ele não circulava pela rede nervosa, mas circulava por esses canais imateriais que foram chamados de meridianos. Então, este é um exemplo, vamos dizer, de força sutil da natureza. Ninguém sabe qual é, vamos dizer, o substrato, por que existem esses meridianos, né? E como é possível a energia circular de maneira sistemática e identificável, né, por canais inexistentes, tá certo? Então, esses canais, então, eles não são como tubos por onde circula a energia. É a própria energia que delineia o seu trajeto. Então, isso quer dizer que, além da sua estrutura anatômica e da rede de processos fisiológicos conhecidos, existe uma terceira rede, puramente energética, por onde esta energia circula. Então, o controle desse tipo de energia sutis da natureza é o que se chama magia. Quer dizer, você não está ali, você não está invocando um Deus, você não está pedindo nada, você está no comando da situação. Tão logo você identificou aqueles processos energéticos, você pode, em princípio, manipulá-los. Mas existe um texto muito interessante do Claude Lévi-Strauss que se chama O Feiticeiro e Sua Magia, onde ele estuda o fenômeno amplamente reconhecido de que em certas tribos indígenas, tanto da África quanto da América, é possível o feiticeiro matar uma pessoa por processos puramente mágicos. Tá certo? Então, essas mortes foram observadas e o Lévi-Strauss fica ali embasbacado, falando, como é possível? Quer dizer, nós sabemos que a coisa funciona, mas o feiticeiro não tocou no sujeito, não deu um tiro nele, não deu uma martelada na cabeça, né? Não deu uma facada na barriga, ele não fez absolutamente nada, ele ou mexeu num bonequinho, ou disse certas palavras, etc., e o camarada morreu. E ele arrisca a explicação de que isso só funciona em meios culturalmente homogêneos, onde todo mundo crê na eficácia desse procedimento. E como todo mundo crê, basta o sujeito saber que fizeram a feitiçaria contra ele, ele já começa a ficar apavorado, e isto vai aos poucos inibindo a microcirculação, e você tem a falência de vários órgãos. Mas é uma hipótese. Agora, a hipótese não vem do fato. O fato reconhecido é que a morte por feitiçaria funciona, tá certo? Se a explicação é verdadeira ou se existe outra,
Não sei, mas em todo caso, esse também é um exemplo de manipulação de forças sutis da natureza. Outro exemplo são os processos alquímicos, nos quais você, manipulando certos elementos através dos elos de simpatia, analogia, contiguidade, etc., etc., você produz efeitos de longuíssimo alcance. Existe um livro muito interessante chamado L'Or du Millième Matin, O Ouro da Milésima Manhã, escrito por um sujeito chamado Armand Barbeau, que decidiu refazer o caminho inteiro de um procedimento alquímico, em princípio voltado à produção do ouro a partir de metais mais grosseiros, como o chumbo. Ele não chegou à produção do ouro, mas chegou a uma certa etapa muito avançada do processo, que se chama ouro potável, que é um líquido dourado, obtido sem nenhum elemento dourado, misturando apenas plantas, outras determinadas pedras, mas tudo tem que ser feito em determinados momentos, conforme a configuração astrológica, etc., etc., e também com a ajuda de algum sensitivo que identifique em certos lugares a presença de certas energias, etc., etc., e se verificou que o tal do ouro potável curava praticamente todas as doenças existentes. Infelizmente, a quantidade de ouro potável que ele fez era ridícula, se você pensar bem, foi uns 2 litros, não mais do que isso. E bastava uma gota daquilo para você curar, sei lá, lepra, tuberculose, esclerose em placas, o raio que eu parto, né? Então, esse livro é um testemunho de que as tais forças sutis da natureza, elas existem, embora sejam muito mal conhecidas. Outro exemplo dessas forças sutis é a chamada fotografia Kirlian. Kirlian é um cientista russo que descobriu um modo de fotografar a energia em torno do seu corpo, chamada aura. E observar então modificações da tal aura conforme o seu estado de espírito, conforme o seu estado de saúde, etc., etc. Então, existem pessoas que afirmam enxergar claramente a aura, né? Mas aqueles que não enxergam podem experimentar a fotografia Kirlian, tá certo? Que realmente mostra a presença de um campo energético absolutamente invisível, tá certo? Que é muito alterado conforme o estado interior da pessoa, estado psicológico, fisiológico, etc., etc. Então, tudo isso foi abundantemente estudado. Outro exemplo ainda são as famosas caixas de Reich. Eu tive a oportunidade de estar dentro de uma delas. Reich dizia que o universo inteiro é perpassado por uma energia que ele chamava de orgônio, tá certo? Da qual uma das manifestações é a energia sexual humana, mas esta é só uma, tá certo? E o Reich achava que realmente o orgônio era a energia fundamental do universo. E ele até descrevia, por exemplo, o advento e morte de Jesus Cristo como uma imensa explosão de orgônio. Então, claro que essa explicação é exagerada, mas que algo ao qual ele dava o nome de orgônio existe, e eu sei porque eu estive lá. Assim, você está dentro da caixa de Reich, você sente de fato alterações inexplicáveis, porque você não está tocando em nada, é apenas uma parede composta de várias camadas de diferentes metais, se não me lembro mais quais metais são, que, segundo ele, acumulariam orgônio e que, segundo ele, poderia ser usado para cura de várias doenças, até o câncer, tá? Então, tudo isso é um exemplo de energia sutis. Em todos esses casos, você não está se dirigindo a uma divindade. Você está apenas, por assim dizer, dialogando com elementos invisíveis. O fato desses elementos serem invisíveis não quer dizer que não sejam materiais, de algum modo. É claro que o são, porque senão não afetaria o corpo humano. Então, mas é uma matéria sutil. Santo Tomás de Aquino tem um tratado sobre as forças sutis da natureza, e a existência dessas forças foi universalmente reconhecida, tá certo? Às vezes essas forças são personificadas. Por exemplo, no mundo islâmico, elas são chamadas de djinns, de onde sai a nossa palavra gênio, né? Então, os djinns são elementos invisíveis da natureza, mas são perfeitamente materiais de algum modo, tá certo? E
daí o conceito islâmico do demônio é muito diferente do conceito cristão. O demônio para eles não passa de um jinn, ele é o rei dos jinns, né? Então existem jinns benignos e malignos. Os jinns benignos eles aderem ao Islã e rezam junto com as pessoas, né? E por isso mesmo as recitações do Corão têm a fama de provocar algumas mudanças no ambiente, inclusive sobre os animais. Isto eu fui testemunha, né, de ver gatos, na hora que o sujeito está fazendo a prece, os gatos vêm e ficam todos atrás do sujeito, como se estivessem acompanhando a prece também. Isso eu vi com esses 2 olhos. Então, tudo isso são forças sutis da natureza. Qualquer manipulação desses elementos é chamada magia, tá certo? Então, a magia não tem, evidentemente, alcance religioso nenhum, tá certo? O alcance religioso começa na hora em que você começa a se dirigir a personagens de uma escala já propriamente espiritual. Quer dizer, não são forças materiais, de maneira alguma. Mas são elementos que controlam o mundo material. Anjos, por exemplo, né? Então, dentro dos ritos que nós chamaríamos mais propriamente religiosos, existem vários tipos também. Quer dizer, um deles são os ritos propiciatórios. Quer dizer que você vai iniciar um empreendimento qualquer, então você pede a proteção dos anjos, de Deus, etc, etc. Né? Também, nesse sentido, existem ritos sacrificiais, onde você sacrifica algo, tá certo? Que teoricamente agradará aos deuses. Ritos propiciatórios e sacrificiais existem, acho que em todas as religiões do mundo, de algum modo. Mas alguns funcionam, outros não funcionam. Não sabemos por quê. Tá certo? E dentre esses muitos ritos, existem alguns ritos que são chamados ritos de agregação. O que é o rito de agregação? Existe uma comunidade religiosa e ela forma o que no esoterismo se chama uma egrégora. A egrégora é o ser psíquico da comunidade. Segundo René Guénon, todas as preces individuais não se dirigem diretamente a Deus nem aos anjos, mas em primeiro lugar à egrégora. Então, através da egrégora, elas chegam numa escala mais alta. Isso quer dizer que se o indivíduo fora de uma comunidade religiosa, o não membro, ele rezar aquilo, não vai funcionar de maneira alguma. Segundo Guénon, né? Se é assim ou não é, eu não sei. Mas o rito de agregação torna você um membro da egrégora. Você passa a participar daquele ser psíquico, tá certo? A noção que existe no cristianismo do corpo místico de Cristo é algo mais do que isso. É um pouco diferente disso aí, mais tarde eu vou explicar. E por fim existem os ritos iniciáticos. O que é um rito iniciático? Um rito iniciático é uma série de gestos imitativos, um gesto primordial, evidentemente, que dão acesso ao indivíduo, o acesso a uma outra esfera de ação espiritual que ele não tinha antes de maneira alguma. Tá certo? Quer dizer, há uma mutação espiritual nítida, como se você adquirisse uma espécie de supra-identidade, um andar superior da sua pessoa que você não tinha antes de maneira alguma. Então, segundo o René Guénon, esses ritos iniciáticos são próprios de sociedades esotéricas. O que são sociedades esotéricas? São organizações como aquelas daqueles companheiros do Mohammed que eu falei no começo. Quer dizer, eles formam por si, vamos dizer, uma sociedade, uma escola iniciática que vai então transmitindo os seus ritos que vão sendo repassados de geração em geração através de por assim, um herdeiro dessa tradição que é chamado um sheikh. Sheikh em árabe quer dizer apenas velho, mas é um termo honorífico que é usado para qualquer pessoa que tenha um certo destaque na vida religiosa, especialmente para os chefes dessas organizações esotéricas que se chamam tarikas, né? Plural, turuk, mas em português o pessoal fala as taricas, então também vou usar as taricas em vez de turuk, que é meio esquisito. Então, tarika quer dizer apenas uma palmeira, mas ela é tida como um símbolo dessas organizações, e também tarika quer dizer também caminho ou via. Portanto, você tem essas vias iniciáticas que são consagradas pelo tempo, e
que se propagam, persistem no tempo através, vamos dizer, de determinados ritos específicos, ritos iniciáticos dentro dos ritos iniciáticos, que transformam um dos membros da Tariqa no seu sheik, no seu chefe, portanto o único autorizado a repassar as iniciações para as gerações seguintes. Então, isto quer dizer que toda Tariqa tem a sua árvore genealógica. Árvore genealógica no sentido inclusive físico, um papel que eles grudam atrás da porta da Tariqa, dizendo, olha, o sheik tal foi iniciado pelo sheik tal, que foi iniciado pelo sheik tal, remontando até os primeiros companheiros do profeta islâmico. Né? Esses documentos podem ser verdadeiros ou falsos, jamais saberemos, não tem nenhum meio de você saber, mesmo porque o ensinamento dessas taricas é passado a maior parte oralmente. Claro que existe uma parte ínfima escrita, mas que, vamos dizer, até o século XX circulava apenas dentro dessas taricas. Não por coincidência, desses escritos internos das taricas, os primeiros que foram publicados não foram publicados nas línguas do mundo islâmico, especificamente o árabe e o persa, iraniano, mas foram publicados em francês, graças a um sujeito que era embaixador da França no Irã, o embaixador ou funcionário da embaixada, não sei, Henri Corbin, que começou a traduzir esses textos e mostrando então o imenso movimento filosófico que existia dentro do Irã. Para a grande surpresa dos leitores, você acabava descobrindo que só o Irã sozinho tinha mais filósofos, e alguns deles mais interessantes do que todos os filósofos europeus. É um negócio imenso, porém tudo girava em torno da interpretação do Corão. Então, o Corão continuava sendo, vamos dizer, o ponto de partida não só de toda a atividade religiosa, mas de toda a especulação filosófica no Irã. E essa especulação filosófica também não era só filosófica, era de ordem iniciática. Tá certo? Então, isso quer dizer que a distinção, por exemplo, que o René Guénon estabelece muito taxativa, muito clara entre filosofia e esoterismo, ela só vale para o Ocidente. Essa variedade da filosofia esotérica, filosofia iniciática que existia dentro do Irã, o próprio René Guénon não conhecia direito. Tá certo? Então ele diz, olha, o esoterismo não tem absolutamente nada, ou como ele chamava as doutrinas tradicionais, não tem nada a ver com filosofia. Tá certo? E hoje nós vemos que essa distinção é meramente nominal, porque aquilo que no Irã se chamava de filosofia era exatamente o que tinha algo a ver com as iniciações. Tá certo? Assim como existia contemporaneamente na Europa, você tinha já filosofias de um caráter nitidamente iniciático, como as iniciadas pelo conde Hermann von Kaiserling, no que ele chamava a Escola da Sabedoria. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.